Que disse: ó, pastor, tá top a palestra, não tem nada a ver com quem, como eu e você que assistimos a outra, não tem nada a ver, disse que está num nível fantástico, sobrenatural. Então eu queria, estende suas mãos, você é um homem de bênção, estende suas mãos sobre a vida desse homem de Deus. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui como igreja do Senhor, e teus filhos que têm autoridade para estender as mãos sobre a vida deste homem, nós o abençoamos, como igreja do Senhor estabelecida na terra, clamando aos céus que o Senhor guarde a entrada, a saída, livre de todo mal, que essa palestra seja para edificar nossas vidas e para trazer sobre a vida dele dupla honra. E eu te peço que o Senhor abençoe e surpreenda teu filho com riquezas e prosperidade e toda sorte de bênção. Em nome de Jesus, amém. Antes de isso, aplauda o Senhor, pode aplaudir. Antes propriamente dita, para que ele pegue e leve com a gente, no final assim, né, a gente, todos os homens que vocês estão vendo aí, contribuíram para uma pequena lembrança. Ok, tá gente. bom? Vai Obrigado, que essa tá? palavra Muito que tem aí obrigado toca teu mesmo. coração. Amém, Então isso aí é amém. um presente seu, da rede de homens, Amém, você é colaborador para a vida desse homem de Deus. Deus Muito abençoe obrigado. e te use poderosamente. Obrigado a todos, tá bom? Pode abrir aí se quiser. Ah, claro. Pode sentar, queridos. Obrigado. Homem abrindo o presente. A mulher leva 2 horas embrulhando, o homem abre em 2 minutos, rasgou tudo. Ó. É porque a mulher vai guarda isso para embrulhar novos presentes, né? De nós não. Urgente. Aqui. Amém, Senhor. Olha aí. Obrigado, sim, irmãos, mais uma vez. Ok. Irmãos, obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, se eu não me engano, é a 5ª vez que eu já ministro essa palestra. A maioria dos irmãos me conhece. Eu sou o Dr. Marcelo, para vocês, irmão Marcelo. Me encontro sempre ali aos domingos. Precisar de alguma coisa é só me procurar. Sou formado pela Faculdade Gama Filho, pós-graduado em cardiologia, e atualmente eu coordeno a terapia intensiva do Hospital Clínica Grajaú. O Fábio, que está ali, trabalha comigo lá, carrega o piano comigo, né? Bom, essa palestra, ela dura em torno de 1h20, mais ou menos, tá? Depois, no final, a gente vai abrir um tempinho aqui para esclarecimentos, dúvidas, tá? E assim, tudo que eu puder, obviamente, abençoar os irmãos e responder, é claro que eu vou responder. É claro que eu sou especialista numa área, não sou especialista em todas as áreas, às vezes eu não tenho todas as respostas. Mas vou me esforçar aí para respondê-los, tá bom? Bom, cuidar da saúde também é coisa de homem, tá? Só para fazer uma introdução, o homem é um problema para procurar médico. Eu também não gosto de médico não, ou raça ruim, né, cara? Raça difícil. Cara, a mulher, ela está sempre indo ao ginecologista, pelo menos, não é verdade? 1 vez no ano, 2 vezes no ano. Qualquer coisa, a mulher corre para o hospital. Mas nós não, cara. A gente só procura o médico na hora que o caldo entornou. Na hora, efetivamente, a gente está sentindo alguma coisa, né? Então, você tem algum tipo de sintomatologia, aí você procura um atendimento médico. Se não tiver com dor, não tiver com febre, a coisa vai passando. E exatamente essa palestra, ela vem de encontro a isso. Tá? Para evitar que isso ocorra, nós precisamos de profilaxia, né? Então, a gente precisa fazer exames preventivos, o que a mulher costuma fazer e que nós realmente não costumamos fazer. Só para vocês terem uma ideia de estatística, né? 60% dos homens, quando chegam no atendimento médico para a gente, eu vou falar, por exemplo, da minha área, cardiologia, né, ou na terapia intensiva, 60% dos homens, quando chegam, já chegam com as doenças em estado avançado. 60%. Pô, é um índice muito alto. E, às vezes, o homem chega para a gente nesse estágio tão avançado que não tem muito que a gente possa fazer, irmão. Então, você consegue dar uma sobrevida àquele paciente. Então, é essa visão que eu queria que nós tivéssemos durante o decorrer aqui. Tá? Então, a gente vai falar sobre algumas doenças, acho que são mais comuns no homem, né? E vocês vão ver que dá para a gente fazer uma profilaxia para não chegar a ponto
de complicações mais sérias. Eu não sei se eu aponto para aí. Isso. Isso. Doenças crônicas, bom, tipos de doenças, rapidamente. Doenças crônicas degenerativas, crônicas não transmissíveis e doenças transmissíveis. São tipos de doenças que a gente encontra na medicina, tá bom? É claro, as mais comuns. Existem doenças um pouco mais complexas, mas que a gente não precisa efetivamente falar agora. Beleza. Bom, nós vamos falar sobre isso, gente. Hipertensão arterial, diabetes, câncer de próstata, hiperplasia prostática benigna, câncer de pênis, câncer de testículo, hidrocele, varicocele, acidente vascular cerebral, obesidade, impotência e o infarto agudo, que é muito comum no nosso meio. Bom, para começar, vamos falar sobre câncer de próstata. Novembro Azul é um pouco focado no câncer de próstata, mas ele abrange as doenças masculinas. Para falar sobre o câncer de próstata, a gente tem que entender um pouquinho o que é o câncer. O que é o câncer, né, que as pessoas falam por aí? As nossas células do nosso corpo, todas as células, uma mais e outras menos, tá? Elas nascem, crescem, ficam adultas, envelhecem e morrem. Tá? Umas muito, outras poucas. Por exemplo, nós descamamos células da pele diariamente. Então, nós temos uma produção de células novas da pele continuamente. Os neurônios, esses são mais complicados. Não são células que estão sendo renovadas toda hora. Por isso, quando você tem um acidente com a cabeça, a maioria das pessoas ficam com alguma sequela, porque você não tem essa reformulação, reestruturação de novas células. Então, as células nascem e morrem. E o que é o câncer? O que acontece? As células elas vão se multiplicando. Você imagina, nós temos trilhões de células. E numa multiplicação dessa, pode haver um erro genético, um erro de multiplicação. E essa célula agora, ela deixa de ter potencial de falecer. É uma célula que não morre. Tá? A gente chama de morte celular, o nome técnico é apoptose. Então, essa célula não morre. Agora, você imagina, agora você tem uma célula num determinado órgão, que ela vai se multiplicar, mas ela não vai morrer. O que começa a acontecer? Vai criando um caroço. Então, uma célula que vai se multiplicando, multiplicando, é uma célula diferenciada, então ela se multiplica e não morre. Então, vai criando um caroço dentro de qualquer órgão seu, super vascularizado, então tem artéria e veia ali circulando o tempo todo. E o pior, essas células, elas tendem a, falando no modo corriqueiro, sugar proteína e glicose mais do que as células normais. Olha o problema. Agora dá para entender por que o câncer, quando alguém está com algum tipo de câncer, emagrece. Não emagrece? Você fala, pô, a pessoa emagreceu, está seca, o que aconteceu? Exatamente isso. Então, a célula cancerígena ela é tão maléfica que ela suga efetivamente as forças do paciente. Tá bom? Então, é por isso que o câncer cresce e se estabelece. Bom, o câncer de próstata é uma doença grave que ocorre na glândula masculina, claro, né? Localizada abaixo da bexiga, que envolve a uretra, o canal que liga a bexiga até o orifício de saída do pênis. Essas células se multiplicam mais velozmente que as células normais da próstata, aquilo que eu falei. Elas se multiplicam muito mais rápido que as células da próstata. Tá? Desculpa, você trocou aí? Obrigado. Bom, isso aqui é só anatomia rapidinho para vocês entenderem, tá? O pênis, onde ele está ali com a caneta, vocês devem estar observando, tá? Eu não sei se aqui tem luz, acho que não, né? Aqui não tem luzinha não, né? Não? Tá bom. Bom, o pênis, acho que vocês conseguem observar aqui, essa entrada aqui é o orifício anal, tá bom? Então, se vocês acompanharem o pênis externo, temos uma parte do pênis interno. Logo acima, quando termina o pênis, tem uma glândula vermelha ali. Aquilo ali é a próstata. Tem outro slide que vai mostrar melhor. E acima da próstata é a bexiga. Então, vocês veem que a nossa uretra, da onde sai a urina, para sair lá no pênis a gente urinar, ela passa por dentro da próstata. A uretra passa por dentro da próstata. E para que serve a próstata? As pessoas falam tanto, e algumas pessoas não sabem para que serve. Ah, a próstata serve para ereção? Não. Serve para a produção de espermatozoide? Não. Quem faz isso é o testículo.
A próstata, ela produz um líquido, tá? Que serve para ajudar, quando a gente ejacula, o esperma a sair, lubrifica, né? E protege os espermatozoides. É como se fosse uma cápsula que ajuda efetivamente na ejaculação e protege o espermatozoide. Tem nutrientes também espermatozoides, que às vezes depois da ejaculação, os espermatozoides, eles ficam lá tentando chegar no ovário, no útero e no ovário da mulher, ó, um tempo, às vezes durante 12 horas. E como é que eles permanecem vivos, né? Vivos, através desses nutrientes, tá bom? Bom, aos sintomas que a gente tem que se preocupar com relação ao câncer de próstata. Bom, urinar com frequência, principalmente à noite. Calma, existem outras patologias que fazem isso, tá? Então, você levantar toda hora para urinar. O diabetes faz isso. Quem bebe muita água durante o dia todo, ou muita água à noite depois do jantar, vai acordar para ir ao banheiro, tá bom? E a gente considera acordar para ir ao banheiro até 3 vezes normal, tá bom? Só que tem gente que acorda de hora em hora. Vocês vão entender por quê. Dificuldade para urinar, dor ou sensação de ardor quando urina, presença de sangue na urina ou no sêmen, quando a gente ejacula, pode sair com sangue, tá? E dor ao ejacular, que já estava até ali em cima. Por que isso acontece? Pode passar, irmão? Eu vou mostrar um próximo slide, que vocês vão ver o estreitamento e vocês vão entender bem isso. Como é que a gente faz a prevenção do câncer de próstata? Está ali, ó. Todos os homens a partir dos 50 anos. Fez 50 anos, tem que começar a rastrear, começar a se preocupar com isso. A gente não pode entrar nas estatísticas. A última estatística de 2020 é 65.820 homens tiveram diagnóstico de câncer de próstata. É claro que isso está subdimensionado, né? Provavelmente mais pessoas tiveram, tá? Desses 65 mil, tá? 25 mil agravaram a doença e 15 mil morreram no primeiro ano. Falei para vocês, 60% dos pacientes, quando chegam para a gente, chegam com esse câncer já em estágio avançado. E é difícil tratar. Então, a gente dá sobrevida ao paciente, mas não consegue curar. Tá? Olha lá, homens a partir dos 45 anos, quem tem histórico familiar de câncer de próstata, ou seja, se na sua família, pai, irmãos, tios, tiveram câncer de próstata, tem que começar a fazer exame a partir dos 45, não é 50. Ou quem tem origem de raça negra, tá bom? Então, quem tem histórico familiar ou tem origem de raça negra, começa o rastreamento com 45 anos, que a incidência é muito maior, tá? Mas existe uma preocupação com relação à herança, né? A hereditariedade, né? Então, quem pai e irmãos que tiveram, tios que tiveram, você pode ter também, tá? Cara, mas eu repreendo na vida de vocês, cara, essa hereditariedade de doença, tá? Vamos quebrar essa corrente em nome de Jesus. A gente não pode aceitar isso na nossa vida, não. As pessoas, meu pai era, meu avô era, meu pai era, eu sou, meu filho vai ser, está repreendido. Não vamos ser nada. Nós vamos orar e vamos quebrar essa corrente. Que é isso, Senhor? Em nome de Jesus. Tá? Como é que é feito o rastreamento? Está ali, com toque retal, PSA e ultrassonografia de próstata. O que é o PSA? PSA é um antígeno que é produzido pela nossa próstata, tá bom? É uma enzima que ela produz um nível normal. Só que quando você está com câncer de próstata, ela produz níveis alarmantes, níveis muito aumentados. A ultrassonografia, ela não é feita via retal não, tá, gente? Tem gente que acha que a ultrassonografia é via retal. É transpélvica, ela é feita aqui por cima da bexiga. E o toque retal, ele é fundamental, porque nós não temos muita viabilidade no nosso serviço de saúde pública, né? Pô, se todo mundo pudesse fazer ressonância magnética de próstata, né, pastor? Estava resolvido. Mas essa não é a realidade, né? Então, o toque, ele é fundamental, porque quando o urologista ele dá o toque retal, ele sente se existe calosidade, calombos ali na próstata. E é um exame rápido, né? E isso acaba, a hombridade, né? O homem é terrível, né? Pô, o cara vai, toque e tal.
E a gente até brinca na medicina, eu até falei, né? Até falava isso, ó, o dia que eu for fazer meu primeiro, eu já tenho 52 anos, então eu já fiz esse exame 3 vezes, tá? Então, assim, e eu poderia até fazer ressonância, mas PSA normal, ultrassonografia normal, vou no urologista, ele dá o toque, tá beleza, vida que segue. Eu falei assim para o Carlos Henrique, o urologista lá do hospital, que eu vou nele, eu falei, Carlos, eu trouxe minha arma, tá lá no carro, eu sou oficial da reserva do Exército, tá, gente? Estou com minha arma lá no carro. Eu vou deixar ela na tua mão, cara. Quando tu acabar o exame, se você ver qualquer sinal de felicidade da minha cara, me mata, pelo amor de Deus. Ele, pô, doutor, sério mesmo? Eu falei, por favor. Mas, fora brincadeira, mas eu estou falando sério. A gente tem que se preocupar com isso, cara, porque, volto a dizer, as pessoas chegam depois para a gente no estágio que a gente não consegue fazer nada, e é triste, rapaz. Pode passar, irmão, por favor. Bom, assim só para brincar, né? Dói mais no coração a hombridade do que o exame próprio. O exame é indolor, gente, tá? Então, procura o médico com o dedo fino, brincadeira. Mas o cara passa o anestésico, é rápido, a pessoa acha que o cara enfia o dedo e fica brincando ali. Não, o cara não tem prazer algum em ficar brincando com a sua próstata, tá? Agora, se quando acabar o exame e tiver um buquê de flores do lado, aí, pô, peraí. Nunca mais volta nesse colega. Pode passar, irmão. Bom, onde é que a próstata fica? Tá vendo? O pênis, ali embaixo a bolsa escrotal com o testículo. A bexiga, ela fica logo abaixo da bexiga. Ali é o sítio da próstata, tá bom? Agora vamos entender, pode passar, irmão. Por que o toque retal é importante? Porque através do reto, a gente consegue, o urologista, obviamente, consegue chegar e tocar a próstata, lá. Você vê que é só uma camada fininha de intestino, na realidade de reto, que separa o dedo da próstata. A próstata é aquele ali mais rosado, tá vendo? Então ali ele consegue encostar e ver se tem alguma tortuosidade na sua próstata. Lá, irmão. Bom, ali, como é que o tumor se desenvolve? Aquilo ali é uma próstata, tá? Agora em tamanho aumentado. Tá vendo? São células diferentes das células vermelhinhas lá, roseadas, começam a multiplicar e não para de multiplicar. Tá? Pode passar, irmão, por favor. Só para uma outra visão. A bexiga, tá, a urina fica ali dentro da bexiga, tá? E aqui você está vendo uma próstata saudável. Aquilo que está passando aqui no meio é a uretra, por onde a urina desce. Tá? Quando você está com um tumor de próstata, está vendo ele ali do lado? O que acontece com a uretra? Ela é comprimida, ela é apertada pelo tumor. Aí você começa a entender, por que eu tenho dificuldade de urinar? Claro, a sua uretra está sendo comprimida, como é que você vai urinar? Né? Além disso, por que você levanta para urinar toda hora? Porque a sua bexiga está sempre cheia. Quando ela está muito cheia, é que você consegue ir lá no vaso e urinar, porque ela está tão cheia que você consegue fazer força e urinar. A pessoa começa a fazer força para urinar. Aí sai a urina. Bom, só que você não esvazia completamente. Assim que diminui a pressão dentro da bexiga, né, aquilo ali fecha novamente. Então, a sua bexiga está sempre cheia de urina. Aí, a nossa bexiga, ela suporta de 350 a 400 ml de urina. Só que ela está cheia, 400 ml. Você vai lá, faz força, conseguiu urinar 150 ml. Aí parou de pingar. Bom, acabou? Acabou. Mas caramba, sensação de que não completei, não esvaziei a bexiga. Essa é a sensação de bexiga não esvaziada. Aí você vai deitar novamente. Daqui a 1h30, 150 ml já foi feito novamente. Já está com vontade de urinar de novo. Aí você volta para urinar novamente. Então o cara acorda de hora em hora, de hora e meia para urinar. Pode ir lá, irmão, por favor. Bom, tratamento: hormônios, quimioterapia, radioterapia, cirúrgico, prostatectomia radical, que é a retirada da próstata, ou RTU. O que é RTU? Dependendo do grau do câncer, se a gente pegar o câncer numa fase inicial, a RTU é uma raspagem da próstata. A próstata é como se fosse, mal comparando, uma noz. Tá? Tamanho de uma noz mesmo. Ela varia de 20 a 30 gramas. Tá? Ela é pequenininha. Eles entram pela uretra, tá? Abrem a próstata, como se fosse uma noz, abre, raspa o que está por dentro dela, fecha e sai.
Então, teoricamente, você raspou o câncer e tirou dali, tá? E a prostatectomia radical, efetivamente, quando você está no estágio mais avançado, você tem que arrancar a próstata. E por que eu coloquei impotência ali do lado? Vocês vão entender. A próstata, o nervo eretor, os dois nervos eretores, o nome já diz, efetivamente aqui, nos proporciona a ereção peniana, tá? Ele tem íntima relação com a próstata, ele passa do lado da próstata. Na hora que o cirurgião arranca a próstata, na maioria das vezes, ele não consegue separar o nervo eretor da próstata. Ele arranca. E aí? Aí fica impotente. Cara, tu já tinha no hospital, não estava nem no CTI não, Fábio, no andar, tá? 46 anos. Teve que fazer uma prostatectomia radical, arrancou, impotente. Agora só, obviamente, com prótese, né? Peniana. 46 anos. Não é mole, não. Aí, por quê? Você vê como é que a coisa realmente se encaixa, né? Ele era de origem negra, né? E tinha 46 anos. O rastreamento tinha que ter começado com quantos anos que eu falei para vocês? 45. Talvez se ele tivesse ido ao médico com 45 anos, com 46 eu não estaria impotente sem a próstata. Pode passar, irmão, por favor. Bom, essa aí já é a segunda doença. Eu sempre coloco ela. Bom, para começar, ela não preocupa muito, porque o próprio nome já diz, ela é benigna. Hiperplasia é quando você tem uma próstata aumentada. Obviamente, hiperplasia prostática benigna. Todos nós, independente de raça, gênero, cor, nós teremos um aumento de próstata, tá? Então, depois dos 50 anos, a nossa próstata começa a aumentar. Isso pode trazer um problema ou não, tá? Qual o diferencial entre a hiperplasia e o câncer de próstata? A sintomatologia é muito semelhante. Mas o câncer de próstata, a hiperplasia, ela te dá um sinal muito mais precoce. Quando você começa a urinar e o jato está saindo muito fino, dificuldade para começar a urinar, sensação que não esvaziou a bexiga, acordando toda hora para urinar. Fala, pô, os sintomas são muito semelhantes, só que esse aí é benigno e o outro é maligno. Eu falo, mas e por que eu tenho que me preocupar? Vocês vão entender. O câncer de próstata, ele começa a crescer para fora da próstata, tá? Quando ele chega a ponto de apertar a uretra, já está no estágio avançado. A hiperplasia não, é o contrário, ela cresce para dentro. Então ela começa a apertar a uretra, que é por onde sai a urina, muito cedo. E aí você começa a perceber que o jato está mais fino, você está acordando toda hora, você vai lá, vai fazer uma ultrassonografia, faz o toque, PSA normal, toque normal, ultrassonografia normal, o que você tem? Ó, a próstata está um pouquinho aumentada, ao invés de estar com 30 gramas, está com 35, 40, opa, hiperplasia prostática benigna. Começa a tomar um medicamento que ela diminui, tá? E aí a vida que segue. Pode passar, irmão, por favor. Uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar para vocês, sempre que a gente faz o exame PSA, existe uma preocupação, tá? A gente não pode fazer o exame de qualquer jeito. Quando vocês forem fazer, os colegas médicos vão ensinar vocês as preocupações, existe um preparo, tá? Então, o PSA, ele não fica só elevado por causa do câncer. Quem anda de bicicleta? Alguns de vocês devem andar de bicicleta. Você, para fazer o exame de próstata, tem que ficar pelo menos 5 dias sem andar de bicicleta. Porque o cilim, né, o banco da bicicleta, fica pressionando a próstata e pode dar alteração. Tem que ficar 5 dias sem fazer sexo. Né? Sexo de todas as maneiras, né? Então, você não pode efetivamente fazer nada, tá, com relação a sexo. Que isso para vocês deve ser quase impossível, né? Com as irmãs abençoadas, então a gente estão sempre pulando em cima da gente, né? Então, receba a palavra. Então, existem algumas situações que prostatite, a inflamação na próstata, né? Então, a inflamação na próstata pode alterar também o PSA. Então, às vezes a pessoa pega um resultado de exame, PSA elevado. Vou para a ponte pular. Calma. Às vezes o exame foi mal preparado, foi feito de uma maneira, e às vezes você está só com uma inflamação na próstata, tá? A inflamação na próstata é curioso, tá? Por quê? Quando você está com uma inflamação na próstata, você pega o PSA elevado e está com dor, você vai no urologista, né? A pessoa vai no urologista, chega lá, entrega para o cara olha e fala assim, tá, vamos dar o toque. Aí o colega dá o toque para ver se está tudo bem. Se for prostatite,
Quando o cara dá o toque, o paciente ejacula. Escroto, né? Que coisa doida, que nervoso, né? Mas é verdade. Quando você está com a inflamação de próstata e recebeu o toque, a maioria, 90% ejacula. Que coisa, né? Curiosidade, né? Bom, sinais e sintomas. Lembra que eu falei para vocês? Vê se não é muito semelhante ao câncer. Urinar frequentemente, dificuldade de começar a urinar, pouco fluxo e jato da urina, retenção urinária, sensação que não esvaziou, tá? E incontinência urinária. Isso pode acontecer, mas quando a coisa já está muito mais avançada, a hiperplasia. Tem paciente que chega na emergência, tá? Com a bexiga parece barriga de grávida. Eu já desci do CTI algumas vezes para ajudar os colegas na emergência, porque se a uretra fechou, como é que você urina? Não urina, irmão. Você imagina você com vontade de urinar e não conseguir. É uma sensação horrorosa. A barriga fica desse tamanho. E o que a gente faz na emergência, né? Tenta passar uma sonda. Se não conseguir, na maioria dos casos não consegue, nem é de alívio, pastor. A gente consegue passar, tem que fazer uma punção suprapúbica. Então a gente enfia uma agulha aqui na altura da bexiga, uma agulha grande, e aspira a urina que está ali dentro. Até o urologista chegar e resolver o problema. Pode passar, irmão. Bom, tratamento cirúrgico, igualzinho lá ao câncer. RTU, que é aquela raspagem, ou prostatectomia radical. Por isso, a preocupação de tratar, inclusive, HPB. Porque a prostatectomia radical, se a próstata tiver, mesmo benigno, num tamanho tão grande que esteja comprimindo tudo que tem as estruturas em volta ali, você vai ter que tirar essa próstata, mesmo com hiperplasia prostática benigna. E aí vem o problema do nervo eretor. Então, eu acho que vale a pena a gente falar nisso, que mesmo que seja, a gente lê, né, mas o que você tem? Hiperplasia prostática benigna. É benigno. Deixa essa porcaria para lá. Negativo, tem que tratar, tem remédio para isso, para tomar rotineiramente, todo dia. Eu tomo, tá? Eu tomo do Omo, pode ver lá, 4 miligramas. Todo dia à noite eu tomo um comprimido. Porque a minha próstata chegou a 32 gramas. Eu comecei a tomar, fiz agora mês passado o exame, está com 24. Tranquilo, vida que segue. Pode passar, irmão, por favor. Olha lá, isso aí é RTU. Está ali o pênis, está vendo a próstata ali? Então ele entra com um ressectoscópio, vai lá dentro e raspa, abre a próstata e raspa o que está ali, suga tudo o que está ali. Fecha e depois sai. Tá bom? Pode passar, meu irmão. Bom, essa é outra doença, a terceira, né? Que é o câncer de pênis. Parece brincadeira, né? Mas isso existe. O maior índice no Brasil, o pastor Francisco sabe melhor do que eu disso, essa estatística, é no Maranhão e no Piauí. Tá? Então, no Maranhão e no Piauí, em torno de 500 casos por ano que aparecem lá. Tá? A doença é ocasionada principalmente pela falta de higiene. No Brasil, morre em média 500 homens por ano. O câncer de pênis pode começar como uma bolha sobre o prepúcio, a cabeça ou no corpo do pênis, pode tornar-se um caroço, semelhante a uma verruga e com mau cheiro. Tá bom? Então, ela começa como se fosse uma verruga. Daqui a pouco, ela faz uma ferida. E quando você vai ver, e isso normalmente por causa de má higiene. Tem gente que tem meio nervoso de lavar o bicho, entendeu? Não sei se é... Cara, tem que puxar, tem que arregaçar, botar para fora e limpar ali em volta para quem tem prepúcio, obviamente, né? Quem não tem, beleza, mas quem tem que puxar e lavar mesmo, cara. Mesmo que dê nervoso, que tem que lavar. Isso acontece muito no Maranhão e Piauí, mas aqui também, tá? Acontece muito. Salgado Filho, fui visitar um paciente recentemente, Salgado Filho, com uma fratura de fêmur, e tinha acabado de acontecer um óbito no CTI, câncer de pênis. Aqui no Rio de Janeiro. Pode passar, irmão. Bom, como pode iniciar? Má higiene, estreitamento do prepúcio em homens que não foram circuncidados, né? Estudos científicos sugerem associação entre o papilomavírus humano e o câncer de pênis. O HPV obviamente, o papilomavírus humano é o que dá principalmente câncer de colo do útero na mulher. Só que a gente faz sexo com elas, né? Então a chance de você, efetivamente, a mulher é portadora do HPV, tudo bem. HPV é sexualmente transmissível, tá? No ato sexual, o homem pega o HPV e começa a desenvolver, aparece uma verruguinha, o cara não valoriza. E o pior, às vezes essa verruguinha, ela começa a crescer e cai. Aí tu fala, caiu, vida que segue. Aí daqui a pouco aparece uma ferida.
Por que está essa ferida aqui? Aí passa uma pomada. E aí tem vergonha de procurar o médico. Aí quando vai procurar o médico, já está com uma ferida, o cara está com câncer de pênis. Passa aí, irmão, por favor. Sinais: ferida avermelhada que não cicatriza, nódulo no pênis ou na glande ou no prepúcio, pele do pênis mais grossa ou com alterações na cor, corrimento, mau cheiro, sangramento pelo pênis ou inchaço na extremidade do pênis. Pode passar, irmão. Ali, começa, às vezes pode começar daquela forma ali, aquilo ali já tem uma úlcera, mas começa com uma ferida pequena, tá? E aí, o cidadão deixa chegar naquele estágio. E não trata, não procura. Aí vocês vão ver qual é o tratamento disso. Sabe qual é o tratamento disso? Amputação. Amputar o pênis. Pode passar, irmão, por favor. Ele pode chegar nesse estágio, que a imagem está muito aberta, não está dando para ver. Mas olha o estrago. Aí a gente se pergunta, né, irmão? Pô, como é que 2021, como é que a gente pode, né? Alguém deixar um negócio se desenvolver dessa forma e não tomar uma atitude, né? Pode passar, irmão. Por favor. E pode chegar a esse estrago aí. Então, o que acontece ali? Você vê, já está, além, obviamente, do pênis, já foi todo tomado, toda ao redor do pênis. Então, aquilo ali é uma amputação. Esse paciente, ele faleceu, obviamente, né? Não tem como salvar. Né? Todos os outros, você pode amputar, quimioterapia, radioterapia e tentar ver se o cara sobrevive. Né? Só que o problema é que a maioria não quer sobreviver, né? Depois que amputa o pênis, o cara acha que acabou a vida, né? Bom, olha lá. Diagnóstico. A gente faz uma biópsia, tira um pedacinho daquela lesão e vê que tipo de câncer é. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar a amputação total do pênis. Na realidade, o diagnóstico precoce é importante para qualquer patologia, para qualquer câncer, para qualquer doença. O tratamento depende da extensão do tumor, do comprometimento da virilha, quando cresce aquelas ínguas aqui do lado, né? Fica todos aqueles calombos aqui. Tá? Normalmente a cirurgia é o tratamento mais eficaz, radioterapia e quimioterapia também, mas a cirurgia entenda-se amputação. Aí não dá, né? Pode passar, irmão. Bom, esse é o outro câncer, câncer de testículo, por incrível que pareça. Não sei se vocês acompanham o basquete, mas o Nenê, um jogador de basquete brasileiro, jogava na NBA, no basquete americano, ele ficou uma temporada quase que inteira sem jogar por conta do câncer de testículo. O tumor de testículo corresponde a 5% do total de casos de câncer entre homens. 5% é muita coisa, né? É facilmente curado quando detectado no início e apresenta baixo índice de mortalidade. Glória a Deus por isso. Apesar de raro, preocupa porque a maior incidência é em homens com idade produtiva, entre 15 e 50 anos. Para que serve o testículo, né? O testículo, ele sim é o produtor de espermatozoide. Ele produz espermatozoide. É claro, se tiver que ter uma amputação de um dos testículos, você ficou infértil? Não, porque ainda tem o outro que funciona. Se tiver que amputar os dois, obviamente, a infertilidade acaba acontecendo. Né? Mas, entre 15 e 50 anos. Aí você fala, caramba, e aí como é que a gente faz, né? Pode passar, irmão, por favor. É mais comum o aparecimento de um nódulo duro, que geralmente é indolor, aproximado do tamanho mais ou menos de uma ervilha. Mas deve-se ficar atento a outras alterações, como aumento ou diminuição do tamanho dos testículos. Dor imprecisa na parte baixa do abdômen ou na bolsa escrotal. Começou a sentir dor na bolsa escrotal, tem alguma coisa errada. Pode ser um tumor de testículo? Pode. Pode ser hidrocele, que eu vou falar depois? Pode. Varicocele? Também. Começou a sentir uma dor, é óbvio que a gente tem que procurar atendimento. Não dá para você aguardar, vamos ver o que é. Não deve ser nada, não. Outra coisa, o autoexame. Da mesma forma que a mulher faz um autoexame na mama, né? Pô, cara, a gente tem que fazer o autoexame. Então, a gente se conhece, né? Então, é claro que nossas esposas conhecem áreas nossas que a gente nunca viu, né? Mas nós temos que apalpar, palpa ali o testículo, ver, pô, não, tá normal, é isso aqui mesmo. Vocês vão sentir no testículo que tem uma parte do testículo que é um pouco mais, parece que tem uma carne em cima dele. Aquilo ali é o epidídimo, é completamente normal. Os espermatozoides são produzidos pelo testículo e armazenados no epidídimo, tá? Ficam armazenados lá até a hora da ejaculação. Agora, se você estiver passando a mão no testículo, pô, tem um caroço no testículo, procura atendimento médico, pelo amor de Deus, porque pode ser o início de um câncer. Pode passar, meu irmão.
O câncer de testículo é um tipo agressivo que causa rápida evolução da doença. Por outro lado, é fácil diagnóstico e alto índice de cura, já que responde bem aos tratamentos com quimioterapia. Mas o tratamento de quimioterapia não é para a gente ficar tranquilo, porque é sacrificante, tá, irmão? Não sei se alguém aqui já teve algum familiar que fez um processo de tratamento quimioterápico, não é mole. É uma luta muito grande, é incômodo, o desconforto é horroroso, os pacientes passam muito mal. O diagnóstico se faz pelo exame de ultrassonografia da bolsa escrotal e pela dosagem de marcadores tumorais no sangue. Existe, eu não sei se vocês escutaram falar sobre marcadores tumorais, existe um exame de sangue que a gente faz, que a gente consegue detectar se há no sangue do paciente alguma que seja sugestivo de algum câncer, tá? Então, o PSA é o que vê efetivamente o sangue, o câncer de próstata. Mas tem outros marcadores, CEA, CA19,9, CA15,3, CA27,72. Então, para a gente avaliar no exame de sangue se há propensão do paciente estar com câncer ou não. Tá? Mas o autoexame para procurar um atendimento, o colega certamente vai pedir ultrassonografia e a gente efetivamente chega ao diagnóstico. E como é que faz o tratamento? Normalmente, pode passar, irmão. É sempre cirúrgico, tá? A amputação do testículo, você arranca. Tá? Arranca e teoricamente está resolvido o problema. Porque ele não é um câncer que normalmente tem facilidade de metástase, né? Eu não sei se vocês sabem o que é metástase, né? Então, o pessoal fala e ninguém sabe o que é. É quando você tem um câncer em um determinado órgão, tá? E ele evolui de tal forma, tá? Que aquela célula que eu falei para vocês, que se replicam e não morrem, elas caem na corrente sanguínea, tá? E elas podem parar em qualquer outro órgão do nosso corpo. Então, você tem um câncer primário, né, num determinado órgão, e metástase para outro lado. Outro local tem câncer agora também. E aí, só o milagre de Deus. Quando o paciente tem câncer metastático, tá, o pessoal joga a toalha. Tá? O pessoal da oncologia joga a toalha. Não tem mais o que ser feito. Estou falando clínica e cientificamente falando, né? Tá? Na hora que o senhor colocar a mão e quiser curar, ele cura a hora que ele quiser e ponto. PT Saudações, como a gente já viu acontecer diversos milagres por aí. E a gente não cansa de escutar sobre milagres, né? Mas a ciência para ali quando você fala que o câncer está metastático, né? A função sexual ou reprodutiva do paciente não é afetada, desde que o outro testículo esteja saudável. Pode passar, irmão, por favor. Então, está ali o testículo. Lembra que eu falei para vocês que em volta, é como se ele tivesse um chapéuzinho em cima dele? Aquilo ali é o epidídimo, né? E ali está a tumoração, bem no testículo, aparecendo. Pode passar, irmão, por favor. Bom, isso aí foi retirado de um paciente, é um testículo efetivamente com tumor. Você viu ali como é que tem uns caroços nele? Olha lá, do tamanho de uma ervilha, outro um pouquinho menor. Então, essa palpação ali é que a gente tem que tentar perceber, tá? Pode passar, irmão, por favor. Bom, a hidrocele. A hidrocele quando no nosso corpo, irmãos, nós produzimos líquidos e os líquidos são absorvidos o tempo inteiro, tá? Então, nós temos produções de líquidos no nosso organismo o tempo inteiro, tá? Então, vocês já escutaram falar que 75% do corpo humano é líquido, né? Então, nós produzimos líquido o tempo inteiro. E dentro da bolsa escrotal, dentro do saco, não é diferente. Isso é uma produção de líquidos para manter os nossos órgãos sempre hidratados, tanto por dentro quanto por fora, tá? E o que é a hidrocele, né? É quando existe a presença de líquido em quantidades anormais dentro da bolsa escrotal. E envolvendo isso pode ser tanto de um lado quanto dos dois lados, tá? Então, é líquido dentro do saco, tá? Uma hidrocele testicular pode ser congênita ou adquirida. É mais comum em bebês e adultos acima de 45 anos. Tá? Então, o que é? É o desequilíbrio entre a produção de líquido dentro da bolsa escrotal e a absorção que o nosso organismo faz. Nosso organismo absorve diariamente os líquidos que são produzidos em excesso. Então, vocês podem observar, quando alguém está com o pé inchado, é sinal que os vasos linfáticos das pernas
que fazem essa absorção, reabsorção, não estão funcionando. E dentro da bolsa escrotal a mesma coisa. Pode passar, irmão, por favor. Bom, ela pode ocorrer em decorrência de um desequilíbrio entre a formação e absorção de líquido, como eu já falei, e é comum que a hidrocele em homens mais velhos, que ocorre junto com processos inflamatórios ou trauma. Então, se você tiver um trauma na região da bolsa escrotal, você pode vir a ter um inchaço. Todo inchaço, todo trauma incha, aumenta a produção de líquido no local, né? Você deu uma pancada, incha aquele local. Por quê? Porque aumentou a quantidade de líquido naquele local. Se você tiver um distúrbio de reabsorção daquele líquido, você está produzindo líquido por causa do inchaço e não está reabsorvendo. Então, a bolsa escrotal cresce pra caramba. Pode passar, irmão. O especialista vai fazer o diagnóstico com exame físico, basta olhar. Dependendo da situação, ele faz uma ultrassonografia também, para ver se não tem outra doença no testículo. Pode passar, irmão, por favor. Bom, o tratamento, normalmente ele se cura por conta própria em 6 meses, tá? Mas é comum, se ela for grave ou passar de 6 meses de evolução da doença, eles operam. Eles drenam o líquido que está ali dentro. Tá bom? Pode passar, irmão, por favor. Então, pode chegar desse tamanho. Tá? Então, obviamente, passou de 6 meses. Fica difícil até de andar, né? O cara tem que andar que nem cowboy, dói muito, e aí tem que ser operado, tem que ser drenado esse líquido que está ali dentro. Pode passar, irmão. Então, a quantidade de líquido que saiu. Aí você vê como é que esvaziou. Você vai drenando, apertando, até esvaziar tudo aquilo ali, tá? Bom, a varicocele também é uma doença dentro da bolsa escrotal. O que é varicocele? São varizes dentro da bolsa escrotal. Nós temos artérias e veias em toda a parte do nosso corpo. A artéria leva o sangue para dentro do órgão e as veias trazem o sangue de volta para o coração, né? A circulação se dá assim. Então, o sangue arterial, ele é rico em nutrientes e oxigênio. E o sangue venoso, ele é pobre em nutrientes de oxigênio, ele está voltando para o coração para que ele seja oxigenado, nutrientes sejam absorvidos do trato gastrointestinal e volte para lá. Quando você começa com, principalmente mulher, varizes na perna. Por que aparecem as varizes na perna? Porque o sangue desce através da artéria e ele tem que voltar para o coração. Tá? E aí o que acaba acontecendo? Quando a gente anda, né, o nosso músculo, a batata da perna, ele é um segundo coração nosso. Quando a gente pisa, ele contrai e devolve o sangue para cima. As nossas veias, elas têm umas válvulas. Pode passar, irmão, por favor. Tá? As veias têm umas válvulas. Quando a veia normal, o sangue passa pela válvula e a válvula fecha. E o sangue não retorna. Quando a válvula está incompetente, varicosa, virou uma varize, olha lá, a válvula não fecha, então o sangue passa, voltando para o coração, mas ele não consegue progredir, então ele volta para o local. E o que acontece? Já que o sangue não está indo para frente como tem que ir, a veia dilata, ela fica larga. Né? E aí, obviamente, com a veia larga daquele jeito, começa a aparecer varizes na bolsa escrotal. Pode passar, irmão, por favor. A varicocele, geralmente, não apresentam sintomas. Quando apresentam, normalmente, são dores na bolsa escrotal. Então, começa a ficar dolorido. Quem tem varize sabe, quem tem esposa, avó, mãe com varize sabe como é que a perna fica cansada, como dói. Então, imagina isso na bolsa escrotal. É como se você tivesse tomado um chute o tempo inteiro, com aquela dorzinha que não te deixa esquecer. Tá? Podem causar baixa produção, baixa produção de espermatozoide e diminuição da qualidade do esperma. Se ele produz, o testículo produz o esperma, e o sangue que está saindo dele para voltar não está voltando com eficiência, você acaba tendo um mau funcionamento do testículo. Pode passar, irmão. A varicoceles, que não causam sintomas, geralmente não precisam de tratamento. Todo mundo, com o passar do tempo, vai ter uma varizezinha ou outra, assim como na perna. Mas nem toda precisa de se preocupar em fazer cirurgia ou isso não. Agora, começou a doer, tem que intervir. É possível reparar cirurgicamente os casos que apresentam sintomas. Pode passar, irmão, por favor. Está vendo? Então, ele fica com grosso. Você vê que tem
ficar calibroso o negócio ali, né? Como se tivesse efetivamente uns grânulos nos dois lados, né? Eles chamam de saco de verme. Parece que é um saco que está cheio de verme dentro mexendo. Fica daquele jeito ali. Pode passar, irmão. Bom, essa parte sobre hipertensão, eu estou falando, no final a gente vai dar um tempinho para a gente bater um papo, quem tiver alguma dúvida a gente vai conversar, tá? Estou passando assim, não estou acelerando, mas estou fazendo dentro de um padrão um pouco mais rápido, por conta do tempo, né? A gente vai levar, já tem quase 1 hora de palestra, parece que não, mas passa muito rápido, né? E aí depois, para a gente bater um papo mais longo, é melhor a gente acelerar um pouquinho. Hipertensão arterial sistêmica, pode passar, irmão. É responsável, olha isso, 40% dos infartos, 80% dos AVCs, 25% dos casos de insuficiência renal. Então, você vê que a hipertensão, ela é um mal da nossa sociedade, tá? Assim como diabetes e obesidade também. A hipertensão, volto a dizer, quando os pacientes chegam para o cardiologista com hipertensão, a coisa já está muito avançada. E a hipertensão gera problemas sérios na saúde da gente. E que muita gente não tem noção sobre isso. Pode passar, irmão. É uma doença crônica que pode ser assintomática, na maioria dos casos, esse é que é o problema. Porque a dor e o medo, né, mantém a gente vivo, né? Quando a gente tem dor, tem algum sintoma ou está com medo, a gente se cuida. Se você tem alguma patologia que não te dá nenhum tipo de sintoma, não tenho nada, né? Não estou sentindo nada, não tenho nada. Mas, infelizmente, não é assim. Tá? 60% das hipertensões e dos diabetes não são diagnosticados no Brasil. Então, um subdimensionamento, uma subnotificação de hipertensão e diabetes. Quando é efetivamente feito o diagnóstico, cara, o tratamento é de graça, né, pastor? O tratamento é de graça. Bom, que compromete principalmente o equilíbrio dos sistemas, levando ao aumento da tensão dos vasos, capaz de comprometer a irrigação. Veja bem, o nosso corpo é preparado, nossos órgãos são preparados para trabalhar com o nível de pressão arterial, tá? Então, todos os órgãos. Então, é de tanto a tanto. Então, eu vou, para vocês na cardiologia, a pressão de 100 por 60, ou seja, 10 por 6, que o pessoal costuma falar, tá? E 14 por 9, tá? A gente considera dentro do padrão de normalidade, aceitável. Tá? Então, tem gente que fica preocupado com essa alternância. E nossa pressão, ela alterna o tempo inteiro. Você não consegue verificar uma pressão seguida da outra ser igual. A pessoa fala, não, mas a pressão boa é 12 por 8. Quem falou? 12 por 8 é a pressão mais comum entre as pessoas saudáveis e de idade média, entre 15 e 35 anos. Tá? Mas essa faixa de pressão é completamente normal. Tá? Não precisam se preocupar. A tabela que eu vou colocar aqui, ela é de origem europeia. Então, lá, vocês vão ver que eles são um pouco mais agressivos. Eles acham que 14 por 9 já é hipertensão grau 1. Mas aqui no Brasil, a gente não está seguindo muito essa diretriz, esse guideline, não. Tá? Bom, então, se os seus órgãos trabalham bem com o nível de pressão, né? Claro, se você tiver com a pressão alta demais, o que vai acabar acontecendo? Vai comprometer os órgãos alvos. Quais são os órgãos alvos? Cabeça, coração e rim. Tá? Nós na cardiologia associamos mais 2 órgãos aí, pulmão e olho. Tá? Então, se você mantiver uma pressão muito alta durante muito tempo, a chance de você ter uma retinopatia hipertensiva é muito grande. O que é isso? A sua retina começa a não funcionar bem e a pessoa vai perdendo a visão. Tá? O rim, sendo bombardeado com uma pressão alta muito tempo, ele começa a trabalhar mal. E a pessoa entra em tratamento dialítico. Passa a ser um paciente hipertenso não controlado, o rim parou de funcionar porque não aguentou essa pressão inteira durante muito tempo, sem diagnóstico, tá? E o rim para de funcionar. E a pessoa acaba em tratamento de hemodiálise. Não sei se todo mundo sabe aqui o que é hemodiálise. Né? É um tratamento, efetivamente, que uma máquina substitui o funcionamento do seu rim. E como é que é esse tratamento? Tá? Você vai 3 vezes na semana no centro de diálise, fica sentado na cadeira lá durante 4 horas, 3 vezes na semana,
para uma máquina fazer o trabalho que o seu rim deveria fazer. É um tratamento agoniante, de coração. Eu acho, eu tenho compaixão demais pelo pessoal que faz hemodiálise, rapaz, porque é duro. A vida social fica complicada. Você não pode viajar. Ah, vou viajar. Como que você vai viajar? Se dia sim, dia não, você tem que estar fazendo hemodiálise. Pô, e às vezes por causa da hipertensão e diabetes, não diagnosticado. Ah, por quê? Ah, porque o médico não, porque o homem não vai ao médico. Bom, pode passar, irmão, por favor. Ali, está vendo essa tabela? Classificação, ótima, 12/8. Aquilo ali não é ótima. No guideline, nas diretrizes europeias, aquilo ali é ótimo. Mas para a gente, aquilo ali é o mais normal. Tá? Ali, normal, 13/8. Tá? Então, assim, limítrofe, está vendo? 139/89. Hipertensão estágio 1. 14/9, ele já considera hipertensão estágio 1. Para a gente, até 14/9 está dando padrão de normalidade. Ah, doutor, se tiver 145, já é hipertenso. Tá, então ali, passou efetivamente de 140, a gente já considera hipertenso grau 1. Tá? Estágio 2, 160 até 179 de sistólico, 16 até 17. Estágio 3, acima de 180 de pressão arterial. E a hipertensão sistólica isonal, que ele não precisa se preocupar. Bom, então, por incrível que pareça, tem gente que vive com a pressão de 20, 21, 22 sem sintoma nenhum. Nós chamamos isso na cardiologia de hipertensão maligna, porque a pessoa é hipertensa demais, sem qualquer sintoma, não tem uma dor de cabeça, não tem dor cervical, coração não dispara, pessoa plena. Chega no hospital por algum problema, eu estou gripado, aí vai no hospital, chega lá, verifica a pressão. Não está sentindo nada não, irmão? Não. Sério? Não. 22 de pressão. Mas que? E há quanto tempo? Às vezes o cara tem 40 anos, há quanto tempo isso está acontecendo? Aí você vai verificar a função renal, o rim já está mais ou menos. Eu tenho um caso lá no CTI, o leito 10, Marcelo, que até meu xará, exatamente isso, o cara tem 57 anos. Não é hipertensão, é diabética, eu vou falar agora. Diabética, a esposa dele falou, doutor, ele é diabético e nem liga. É pudim, chocolate, não quer nem saber. Está lá internado no CTI, por quê? O rim parou. O rim dele parou. Agora a gente está brigando para tentar fazer com que o rim dele restarte, para ele não entrar no tratamento de hemodiálise. 57 anos. E aí você consegue, entrei em hemodiálise, o que eu faço? Não faz. Só transplante. E vocês sabem como é que é o transplante no Brasil. Infelizmente, o brasileiro não tem cultura de transplante, né? Quer dizer, de doação de órgãos. Tá? E mesmo se tivesse, a gente ia ter que mudar um pouco a estrutura, né, pastor, da nossa saúde, para conseguir captar esses órgãos e levar até a paciente que precisa ser transplantado. Então, assim, tem muita gente que não se preocupa, né, que nem AIDS, né? Então, quem é da minha geração, ou até mais velho que eu, é meio apavorado com AIDS, porque nós vimos pessoas morrer de AIDS, né? E definhando, secando e morrer. A molecada de hoje, gente, AIDS. Fica até meio preocupadinho, mas vê alguém morrer de AIDS? Não, porque a terapêutica melhorou tanto, tá? Que aqueles caras na academia lá, marombado, forte pra caramba, mas boiola, tem HIV. E o cara está lá tomando medicamento, que se dane. Então ninguém tem medo de usar camisinha, para quê? Ninguém morre mais de AIDS. Então é nesse grau de arrogância que a gente está atualmente. Pode passar, irmão, por favor. Causas. Doenças herdadas dos pais, 90% dos casos. Isso que eu falei que está repreendido na nossa vida. A gente não tem que herdar nada de pai, de mãe, de ninguém. Tá? Essa cadeia tem que ser quebrada. Tá? Mas outros fatores influenciam. Tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, consumo elevado de sal, falta de atividade física regular. Por que isso acontece? O tabagismo. Tá? Por que a nossa pressão aumenta? Bom, a nossa pressão ela é completamente dependente das nossas artérias. Tá? As nossas artérias, quando o nosso coração contrai, as artérias elas dilatam e voltam ao normal. É uma onda. Então, quando você sente a artéria pulsar aqui, por que isso acontece? Quando o coração contrai, ejeta sangue para frente,
ela faz uma onda, tá? Com o tabagismo, o consumo, o álcool, a obesidade, o que eles fazem com as nossas artérias? Eles destroem a musculatura da nossa artéria. E aí a artéria perde a complacência, ela perde o poder de fazer essa onda, de quando o coração contrair, ela dilatar e depois voltar ao normal. Ela perde isso. E aí, se ela perdeu essa complacência, essa possibilidade de dilatar, complicou. Porque aí você vai tender a ficar com a pressão sempre alta. Porque agora, quando você está com a pressão alta, a artéria dilata. Quando você está com a pressão muito baixa, ela contrai. Se você perdeu essa possibilidade de contrair e de relaxar, a sua artéria está fixa, sua pressão vai ficar alta o tempo inteiro. Bom, consumo elevado de sal, não preciso nem dizer, né? Então, porque o sal, ele aumenta a pressão arterial, que é o sódio. Tá? Então, quem é hipertenso tem que ter restrição com relação ao consumo de sal, sim. Tem gente que acha que não tem nada a ver, mas tem sim. A falta de atividade física regular, porque a gente sabe que a atividade física, né, a gente acelera o coração, acelera a frequência, acelera a pressão cardíaca, e aí as nossas artérias, elas são envoltas por músculo, né? Então, quando você faz uma atividade física, você está exercitando essas artérias. Está exercitando as artérias, por incrível que pareça, a musculatura arterial. É interessante, né? Então, se você fizer uma atividade física, a chance das suas artérias manter essa complacência de dilatar e fechar é muito grande. Tá? Pode passar, irmão. Bom, para o diagnóstico, claro, né? Medida da pressão arterial em toda avaliação. Foi no médico, mesmo na emergência, verificação da pressão arterial. Realizar no mínimo uma aferição a cada 2 meses. Gente, isso não é difícil, né? Qualquer posto de saúde, olha, eu vou falar para vocês, os postos de saúde é um funcionamento de excelência. Eu não sei se vocês costumam frequentar, mas funciona bem. Se você chegar lá sentindo mal, uma UPA, farmácia, tem gente que bota banquinha na porta da farmácia, verificando pressão arterial. Hoje em dia você compra na Casa e Vídeo um aparelho de pressão de pulso. Claro, não pode ser qualquer um, tem uns de R$40, outros de 150. Um, obviamente, certificado pelo Inmetro, o outro não. Então, obviamente, se der para adquirir o bom, e você verifique, pô, a cada 2 meses, uma vez por mês, uma vez por semana, se puder. Porque se você pegar essa hipertensão no início, opa, vou procurar um cardiologista, procura qualquer pessoa, qualquer colega clínico, e ele começar a tratar no início. Todas essas mazelas que eu falei para vocês, não vão incutir no nosso corpo. Atentar para o histórico familiar, mas isso já caiu por terra. Atentar para sinais e sintomas já mencionados. Pode passar, por favor, irmão. Bom, aos sintomas. Ela pode ser assintomática, isso é que é o nosso maior problema, tá? 60% são assintomáticos. Então, por isso é que a gente precisa verificar a pressão, mesmo sem sintomas. Dores no peito, dor de cabeça, tontura, zumbido no ouvido, visão turva, náusea e vômito. Então, qualquer um desses sintomas pode ser hipertensão. Normalmente, quando isso acontece, o coração acelera. A gente sente até bater no pescoço, às vezes quando a pressão está muito alta. Tá bom? Pode passar, irmão. Claro, tratamento, medicamentos, né? Adotar um estilo de vida saudável. Cara, o que é um estilo de vida saudável? As pessoas falam muito sobre isso, né? Mas eu não tenho dinheiro para entrar numa academia, eu não tenho tempo para entrar numa academia, eu não tenho saco para entrar numa academia, e aí a coisa complica. Quando a gente fala sobre atividade física, fora de brincadeira, gente, se vocês caminharem acelerado, em passo rápido, tá? 3 vezes por semana, de 30 a 40 minutos por dia. Segunda, quarta e sexta, tá? Eu vou dar uma volta na praça. Quantas voltas eu tenho que dar na praça aqui para completar 40 minutos? Não interessa. Ou uma distância um pouco maior. Tá? Então, passos acelerados, de 30 a 40 minutos, 3 vezes na semana. Isso já vai fazer uma diferença que vocês não têm ideia no tratamento, na prevenção disso. Aí tem, doutor, não dá porque eu não tenho tempo para nada disso. A gente orienta o paciente a fazer o seguinte. Cara, onde é que você mora? Mora em tal local. Se existe a possibilidade de você descer, tá? 4 pontos antes da sua casa e vir andando acelerado até a sua casa, depois que está voltando do trabalho, mesmo cansado, que eu sei que é complicado, é uma maneira de você fazer uma atividade física. Acelerado até chegar em casa,
Chegou em casa, joga tudo lá, toma um banho e vai jantar. Você fez alguma atividade física. É que as pessoas, gente, na boa, o homem é uma raça que... A mulher é um pouco mais preocupada, mas a gente se encostão, cara. A gente tem preguiça de tudo, né? A gente só não tem preguiça de fazer sexo, mas o resto, meu irmão, se der pra gente não fazer, a gente não faz. Tem desculpa para tudo, não é verdade? Hoje eu estou cansado, cheguei tarde, cheguei cedo, dormi pouco. Cara, é dor de cabeça. Bom, manter o peso adequado, se necessário mudando o hábito alimentar. Cara, hábito alimentar, a gente costuma falar isso. Não é proibido comer nada, dá para a gente comer tudo. O problema é como nós comemos e a quantidade que nós comemos. Nós temos uma má alimentação no Brasil, né? A maioria dos países que tem uma boa estrutura, a gente come carboidrato, no prato, um carboidrato. Vocês vão entender depois quando eu falar sobre diabetes. Aqui no Brasil, a gente come macarrão, batata frita e arroz no mesmo prato. E isso, assim, numa dieta saudável, é inadmissível. É inadmissível, mas a gente faz isso, né? Agora, também se você for no nutricionista, eu até brinco com o apóstolo, né, pastor, que o apóstolo ri, se você for nutricionista, complica. Porque o nutricionista, eu gosto muito do nutricionista, eles ajudam, pô, é excelente, eu indico ir no nutricionista, mas não é fácil. Chega no nutricionista, e aí, como é que é a minha dieta? Basicamente é isso, você bota na boca, gostou, cospe que faz mal. Come tudo que tu não gosta que tá legal. Pô, é sério, eu vou trocar então a coxinha de galinha pelo alface? Então tá legal, vamos nessa. É complicado, não é fácil. Tá, mas a gente orienta a fazer isso. Não deixar de comer nada, mas comer regrado em quantidades corretas. Tá? O que a gente faz? O brasileiro faz muito isso. Duas ou três refeições no dia, né? Toma um café da manhã, um golinho de café com açúcar, pá. Chega no almoço, come que nem um cavalo, né? E chega à noite em casa antes de jantar, Jesus, né? Dá até medo, tu não vê o cara atrás do prato, né? O cara não aguenta. E é exatamente o que a gente contraindica. A gente costuma falar o seguinte, que a gente tem que tomar um café de rei, né? Um almoço de príncipe, né? E um jantar de plebeu. É sério, o jantar é um momento que a gente, obviamente, tem que comer, mas tem que comer o mínimo necessário. Porque você, logo em seguida, 2, 3 horas depois, você vai deitar. A gente vai dormir. Pô, cara, aquilo faz um mal. Aí começa aquela história de queimação, né? Ai, estou com a queimação, E não sabe por quê, a culpa é nossa. A culpa é nossa, eu vou falar mais à frente também. Não abusar do sal, para atividade física regular, aproveitar momentos de lazer, desestressar, gente. Parece brincadeira, mas essa parte psicológica, a gente não consegue separar, tá? O espiritual, o emocional e o fisiológico do homem. A gente não consegue separar isso, tá? Então, se o emocional estiver ruim, tá? O físico está ruim e o espiritual está ruim, já repararam? Se o espiritual estiver ruim, o físico está ruim e o emocional está ruim. Então, a gente não consegue separar isso. Se você estiver com o emocional bom, bem dentro de casa, bem no trabalho, bem na igreja e etc., você saindo com a sua família para fazer alguma coisa, as pessoas não têm dinheiro para nada. Cara, a gente sabe que o negócio é difícil. Todo mundo sabe que é complicado, grana e dinheiro, emprego, etc. Mas assim, cara, ir na esquina, no quiosque do McDonald's, na padaria, comprar um sorvete, dar uma volta na pracinha, bater papo, sentar, pô, isso dá. Tem que dar. Para desestressar, cara. Isso para a gente faz uma diferença incrível na nossa vida, né? Abandonar fumo e consumo de álcool, que não nos cabe, né? Evitar alimentos gordurosos e controlar o diabetes. Pode passar, por favor, irmão. Diabetes. Essas doenças, irmãos, elas estão todas entrelaçadas, tá? Todas elas, tanto a hipertensão quanto a pressão arterial, a hipertensão, o diabetes, mal comparando, uma é através do descontrole da pressão, o outro através do descontrole do açúcar, elas vão atuar trazendo males às nossas, principalmente às nossas artérias, tá bom? Então vocês vão entender por que isso traz um transtorno tão grande. Bom, é o aumento dos níveis constantes de glicose, né, açúcar no sangue,
que ocorre quando o organismo produz pouca ou nenhuma insulina. A gente vai entender, o pâncreas é aquele órgão ali, ó. Ele fica ali escondidinho atrás do estômago, tá? Pode passar, irmão. O que o pâncreas faz, né? O pâncreas, ele produz insulina e glucagon, basicamente. Na verdade, o pâncreas produz mais de 32 elementos importantes, mas basicamente a insulina e o glucagon são importantes. Para que serve a insulina? A insulina simplesmente serve para regular a quantidade de açúcar no nosso sangue. E como é que acontece isso, né? Mas como é que a insulina... Tá, o pâncreas produz, a insulina cai ali, e aí? A insulina cai no sangue, o que ele faz? A insulina é uma molécula, ela dá a mão, ela agarra uma molécula de açúcar, tá? E leva, basicamente, para o músculo. A maior parte de glicose no nosso corpo é armazenada nos nossos músculos. Por quê? Porque os músculos são os nossos órgãos que a gente mais mexe. A gente precisa de energia para o músculo o tempo inteiro. A gente está mexendo na musculatura o tempo todo. E para que serve a glicose? Para produzir energia para o nosso organismo. Principalmente para os músculos, para todos os órgãos, mas principalmente para os músculos. Tá? Quando você tem uma baixa do nível de insulina, tá? O que acontece com a glicose? Se a glicose está circulando e não tem a insulina para segurar ela e levar para dentro do músculo, fica a glicose circulando no sangue. Então, o nível de glicose aumenta. E como é que o pâncreas começa a fazer isso, né? Por que o pâncreas para de produzir insulina? Tem duas maneiras, né? O diabetes tipo 1, que eu vou falar mais à frente, que é quando acontece normalmente na fase inicial da vida, até os 16, 17, 18 anos, tá? Quando o pâncreas para de funcionar, porque as nossas células de defesa destruíram o nosso pâncreas, tá? Que a gente chama de doença autoimune. Então, as nossas células de defesa não reconhecem o pâncreas como um órgão nosso e vão lá e destroem ele. Você fica sem pâncreas. Olha o tamanho do transtorno. Bom, e aí, obviamente, quer dizer, o pâncreas fica lá, mas fica funcionando mal. E a diabetes tipo 2 é aquela que você, ao longo da vida, as células vão parando de produzir a insulina, vão diminuindo a produção e, consequentemente, você aumenta o nível de açúcar no sangue. Bom, tá ali, ó. O normal é você ter uma glicose, se você fizer um jejum de 12 horas e for fazer um exame de sangue, o ideal é que ela seja menos de 99, tá? Até 100, até 99 é aceitável. Se você acabou de comer e for fazer uma dosagem de glicose no sangue, ela tem que ficar abaixo de 139, tá? Tudo acima disso a gente já considera diabetes hoje em dia, tá? Se você fez uma glicemia, ficou 12 horas sem comer, foi lá fazer um exame de sangue e deu entre 100 e 125, é pré-diabetes, mas a gente já trata como diabetes. Se deu acima de 126, é diabético. Se você, depois que comeu, fizer uma dosagem entre 140 e 200, é pré-diabético. Se der acima de 200, é diabético. Bom, e aí o que acaba acontecendo? Tem essa maneira de a gente identificar o diabetes e tem outra através daquilo ali embaixo, HbA1, tá vendo? Que a gente chama de hemoglobina glicada, tá? Isso aí é que a gente chama que a gente pega o diabético e tenta enganar o médico. Porque uma coisa é que você ficar sem comer 24 horas, nada de açúcar e carboidrato e fazer o exame. Às vezes você dá ali meio limítrofe, né? Agora, a hemoglobina glicada, ela pega como é que se comportou a sua glicemia nos últimos 3 meses. Então, não adianta você tentar enganar o exame, né? Ficando sem comer açúcar ou carboidrato durante 24 horas. Aí deu uma insulina, deu uma glicose baixa, mas a hemoglobina glicada deu alta. Então, a gente sabe que uma média, como ficou a sua insulina durante 3 meses. Tá? Então, isso aí é pega mentiroso. Pode passar, irmão. Atenção, pode ir. No escurinho lá do organismo, batata, arroz, pão, macarrão, biscoito, chopp, vinho, cerveja, cachaça, tudo isso e muito mais se transforma em glicose. Por que o nosso organismo transforma tudo em glicose? Através, principalmente, do fígado. Porque a gente precisa de glicose para que todos os órgãos funcionem bem. Só que existe um limite para isso. Se estiver muito alto, o seu organismo vai sofrer, assim como na hipertensão.
Então, aquilo que eu falei para vocês, a gente coloca no mesmo prato batata, arroz e macarrão. A gente costuma fazer isso. Cara, e exatamente é o que a gente não deve fazer. Pode passar, irmão. Diabetes tipo 1 e tipo 2, conforme eu falei, a tipo 1 é efetivamente aquela da infância. Vocês devem ver, não sei se já tiveram oportunidade. Tem alguém com 17, 18, 19 anos com diabetes, né? Então, esses diabéticos, eles usam insulina. Por que usam insulina? Porque o pâncreas não produz insulina. Tá? O pâncreas foi destruído pelo próprio organismo. Então, não tem nada de insulina para fazer. E o diabetes tipo 2 é aquele que desenvolve com o longo da vida e que efetivamente vai parando de produzir insulina, tá? E às vezes, até o tipo 2 também usa insulina, porque se ele produzir um pouquinho, você dá só medicamento oral. Só que às vezes a doença evolui também tão drasticamente que ele para de produzir completamente insulina e tem que tomar injeção também na barriga. Pode passar, irmão. Bom, fatores de risco: pressão alta, colesterol, triglicerídeos, sobrepeso, obesidade, principalmente se a gordura estiver em volta da cintura, histórico familiar e uso de corticoide. Bom, todos esses itens aqui, tirando o histórico familiar, efetivamente, eles vão atuar nas artérias também. Lembra que eu falei para vocês que a insulina dá a mão para a molécula de glicose e leva para dentro do músculo? Sim, né? Então tá. Então ela faz isso como? Através da artéria, né? Então o sangue está circulando, ele pega e passa ali uma artériazinha dentro do músculo e ele leva lá para dentro. Se essa artéria tiver cheia de gordura, se ela tiver grossa, que a gente chama de espessamento, se ela o que acabou ocorrendo? Essa molécula de insulina, ela tem dificuldade de atravessar a parede da artéria e cair dentro do músculo. E aí, como é que você faz? Aí, efetivamente, continua a glicose circulando em altos índices no sangue. Tá? Então, a obesidade, o colesterol, triglicerídeos, que são gorduras, né? Então, eles dificultam essa levada da glicose para dentro do músculo através da parede da artéria. Tá bom? Pode passar, irmão, por favor. Bom, sintomas: fome excessiva, tá? Sede excessiva, frequência, você vai urinar à noite, que nem na HPB, no câncer de próstata, muitas vezes dá vontade de urinar toda hora, tá? Porque o nosso organismo fica endoidecido. Tá? Quando o nosso organismo, ele é sábio, né? Foi Deus que criou. Então, quando ele percebe que você tem muita glicose circulando, ele quer botar ela para fora. Falei, meu irmão, você está te fazendo mal. Vou botar isso para fora. Bota para fora como? Urina, né? Vão botando isso para fora, o máximo que você puder. Tá? Feridas que demoram a cicatrizar, alteração visual e formigamento nos pés. Então, por que o diabetes ele é terrível? Porque ele começa a destruir as artérias pequenas, as mais fininhas. Tá? Então, onde é que começa toda alteração no paciente? No rim. O rim tem artérias, microartérias, arteríolas que a gente chama, mas em muita quantidade concentrada, e nos olhos. Então o paciente começa a entrar em insuficiência renal, tá? E a visão começa a ficar turva. E o pior, não tem recuperação, gente. Você não consegue recuperar o bom funcionamento daquele rim. O que estragou, estragou. Então, se você conseguir interromper o mau funcionamento do rim até antes da hemodiálise, amém. Se não conseguir, tem que dialisar. Porque a gente não vive sem um rim funcionando bem. Nosso sangue fica ácido e a gente morre de acidose metabólica. Tá? Então, alteração e formigamento nos pés. Por que formigamento? Porque depois de destruir as artérias, o diabetes começa a destruir nossos nervos, as nossas terminações nervosas, principalmente as mais fininhas, aquelas da pontinha do pé e da pontinha do dedo das mãos, essas terminações nervosas, os nervos sensitivos. Aí você começa a sentir formigamento. Rapaz, o que está acontecendo? Está formigando muito o meu pé. Não é aquele formigamento de você dormir com a perna a quatro com o pé formigando e tu bate e daqui a pouco está bom. Não, fica um formigamento constante. Depois do formigamento vem a dor. Porque já que ela está danificando o seu sistema nervoso sensitivo, é onde você sente dor. Nós temos 2 sistemas de inervação, tá? Sensitivo, é onde a gente sente dor, e o motor.
tá? Que é o que faz, os nervos que fazem nosso músculo funcionar. Então você começa com a dor, e depois para o formigamento e para a dor. E é sinal que o caldo entornou, é sinal que o nervo morreu. Então você perdeu a sensibilidade na perna. E às vezes você perde também o bom funcionamento, o fluxo de sangue. Não destruiu as artérias? Destruiu. Então diminui a quantidade de fluxo de sangue chegando no pé, principalmente no pé, que é o local mais longe do coração, né? O pé é o local mais distante do coração. E aí vocês vão ver a consequência. Pode passar, irmão, por favor. Pode passar. Obrigado. Bom, tipo 2 consiste em identificar o tratamento, né? O grau de necessidade de cada pessoa, indicar o uso de medicamentos. Tipo 2, você trata normalmente com medicamentos, né? Atividade física regular. Por que a atividade física regular é importante? Vocês vão entender. Os nossos músculos, eles funcionam basicamente com glicose, né? Com açúcar. Então, se você estiver fazendo atividade física, você está queimando a glicose, o açúcar, que está em excesso no seu corpo. Então basta só fazer dieta e tomar um remédio? Não. A atividade física, ela é complementar para baixar o nível de glicose no sangue. Então, além disso, não engordar, né? Então, abaixa mesmo o nível de glicose no sangue assustadoramente. Então, dieta, medicamento e atividade física. A dieta sob supervisão, tratar outros problemas de saúde, como obesidade, sedentarismo e hipertensão. Claro, né? Vou explicar para vocês. O paciente muito obeso, ele tem uma enzima, tá? Circulando no corpo dele, tá? Que atrapalha a ligação da glicose com a insulina, tá? Que chama resistina, é o nome dessa enzima. Então, você vê, né? Então, você já tem muito açúcar circulando. Teu pâncreas está trabalhando mal, tem pouca insulina. Ainda tem uma abençoada de uma enzima que atrapalha o pouco que você pode, né, pegar aquela glicose e levá-la para dentro, está te atrapalhando. Então, os obesos têm essa resistina que gera isso. Pode passar, irmão. Consequências: doença renal crônica. Lembra que eu falei para vocês? O rim para, acaba entrando em hemodiálise, cegueira parcial ou total, neuropatia diabética. Neuropatia foi aquilo que eu falei para vocês: formigamento, tá? E depois começa a dor e depois para a dor. Amputações, por quê? Para que a gente permaneça com os órgãos, o sangue tem que chegar nele. O sangue é inervação. Se destruir o sangue, a artéria que leva o sangue até o pé, e o nervo, ele para de oxigenar, o dedo do pé apodrece, tem que cortar, cara. Tá? E doenças cardiovasculares. Pode passar, irmão. Bom, ali. Acidente vascular cerebral, as consequências do diabetes. AVC, retinopatia, que é cegueira, ataque cardíaco, neuropatia periférica, dificuldade de cicatrização e danos permanentes ao rim. Por que o coração é atingido? Lembra que eu falei para você que as artérias são atingidas? Primeiro as artérias mais fininhas, mas depois chega nas artérias mais grossas, tá? As artérias do coração, artérias com calibre um pouco maior, também são atingidas. Pode passar, irmão. Bom, o pé diabético. Essas feridas não fecham, gente. Não tem o que a gente fazer. E o pior, em alguns casos, né, quando você tem, as pessoas falam assim, faz uma plástica, coloca um tecido ali em cima, tá? Existia a tentativa de colocar um tecido, raspava um tecido aqui do glúteo, tá? E colava, tá? O cirurgião plástico tentava fazer o retalho, esse retalho daqui, colocar no pé. Só que 90% dos casos não dá certo, porque não adianta você tirar pele de um lugar e colocar no outro, se aquela pele que você colocou ali agora também não está recebendo oxigênio, não tem artéria chegando nela, ela vai morrer também. E aí os novos estudos, as novas técnicas estão fazendo com o quê? Com pele artificial. Tá? Estão tentando fechar com pele artificial. Tá? Mas olha o estrago. Acaba com a vida da pessoa. Esses pés aí tem que ser amputados, gente. E não pensa que amputa ali onde acabou a ferida não, tá? Você tem um pé assim, amputa infrapatelar, amputa aqui, tá? Amputa embaixo do joelho. Pode passar, irmão.
o dedinho começa a ficar pretinho, lembra que eu falei que o oxigênio não chega lá porque a artéria está destruída e tem que amputar. Aquele pezinho já teve dois dedinhos amputados, olha lá. Pode passar, irmão. Bom, AVC. Bom, o AVC pode ter ser consequência, né, dessas duas causas, diabetes principalmente e a hipertensão. Lembra no começo que eu falei? 40% dos AVCs tem a ver com hipertensão? Tá? Conceito, é interrupção, quer dizer, a parada de chegar, tem dois tipos de AVC, gente. O AVC isquêmico e hemorrágico, tá bom? Então, parada de fornecimento de sangue para uma área do cérebro. Tem o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico é quando entope uma artéria da cabeça. E o hemorrágico é quando essa artéria rompe, explode, tá? E aí, entupiu, parou de levar sangue para uma área do cérebro, aquela área do cérebro morre. Essa mesma artéria, ao invés de entupir, ela rompeu, cai sangue dentro da cabeça. E aí é um estrago grande. Normalmente é uma urgência cirúrgica. Tá? A neurocirurgia tem que correr para tentar manter aquele paciente vivo. 7 a 9% das pessoas ficam inválidas. Então, olha só, o índice é alto. Na realidade, em 2020, se eu não me engano, esse índice passou para 12%. Então, muita gente fica restrita ao leito. E o pior, às vezes a pessoa é aquele consciente e inválido. Ela sente dor, sabe tudo que está acontecendo ao seu lado e não consegue se mexer. É bem complexo isso. A maior incidência entre idosos, diabéticos, hipertensos e obesos. Então está aí toda a preocupação com a hipertensão, com o diabético e com a obesidade. Tá? Então assim, 90% dos casos acontecem com essa situação. É que nem o Covid. Tá? Eu passei durante muito tempo aí na guerra no CTI com o Covid, eu e Fábio lá carregando a mala comigo. Gente, pode brincadeira. 85% dos pacientes que evoluem mal, tá, que vão para o tubo e morrem, são os obesos e diabéticos. Então, assim, estou falando de experiência clínica, pastor, o que eu passei, o que eu vivenciei, tá, durante esse tempo todo que eu tive no CTI atendendo os pacientes com Covid. Né? Pode passar, irmão. Ali, tem uma artéria da cabeça, as hemácias passando ali, e aí você está vendo, começa a fazer um trombo, um coágulo começa a ser formado ali. Tá? E esse trombo, ele pode ser formado por sangue. Olha só, lembra que eu falei para vocês que a artéria, por causa da hipertensão e da diabetes, ela vai se danificando? Então a artéria do cérebro está danificada, ela começou a quebrar, ela vai romper. Para que ela não rompa, o que acontece? O nosso organismo faz? Vai lá e tampa ela com as plaquetas, vai lá e tampa, para não deixar ela quebrar. Só que você tampa ela, e aí você faz um coágulo, tá vendo? Você tampa ali com um coágulo, e esse coágulo fica ali, porque se ele sair dali, vai sangrar. Só que esse coágulo fica ali, depois vem fibrina, e com o passar do tempo, aquele trombo ali calcifica, vira cálcio. E aí, o que acaba acontecendo? Olha que coisa, né? Ele vira cálcio, aí esse cálcio racha. Aí o que o nosso organismo acha? Vai sangrar ali. Ele vai lá, coágulo de novo, calcifica, coágulo, calcifica, e aí vai tampando. Chega um momento em que aquela artéria inteira está fechada. A artéria fechou, não passa sangue para aquela área do cérebro, AVC isquêmico. Rapidinho o paciente sente a boca entorta, perde a força do lado do corpo, e aí complicou. Pode passar, irmão. Bom, isso aqui é uma imagem do cirúrgico de um AVC hemorrágico. O neurocirurgião coloca o paciente na sala, tira efetivamente a pele primeiro, né? Rebate a pele para trás, né? E expõe ali as meninges, ali é uma meninge, a dura mater, e você vê que todos esses coágulos vermelhos em volta que está ali na cabeça, foi uma artéria que se rompeu e derramou sangue para dentro da cabeça. Então, eles abrem a cabeça do paciente, né? Tira a calota craniana, né? E aspiram, tentam tirar todo aquele sangue que está ali o máximo que puder. Esse aqui foi do lado de fora do cérebro. Tem uns sangramentos que são dentro do cérebro. E esse não tem como tirar. Porque se você entrar com um aspirador lá para tentar aspirar, você vai danificar áreas do cérebro que está o paciente ficar um vegetal em cima da cama. Tá bom? Esse aqui deu sorte, por incrível que pareça. Pode passar, irmão. Bom, ali. Na tomografia aparece assim, ó, se for um AVC hemorrágico,
aparece daquela forma ali. Ali é uma tomografia de crânio e aparece ali, ó, tá vendo? Um borrão branco. Então tem sangue dentro daquela cabeça. E aqui, o isquêmico, aparece uma imagem enegrecida, que as células daquela região ali morreram. Não tem mais célula do cérebro ali. Parou de receber oxigênio e morreu. Então fica um vácuo no cérebro do paciente. Pode passar, irmão. Sintomas: fraqueza, formigamento na face, no braço, perna, especialmente de um lado só do corpo, confusão mental, alteração na fala ou na compreensão, alteração visual, alteração de equilíbrio, coordenação, tontura, dor de cabeça súbita, intensa. Então, assim, se você estiver no seu local de trabalho, começar a sentir uma dor de cabeça do nada, ou algum colega conhecido seu começar a sentir uma dor de cabeça, caramba, que dor de cabeça importante, o cara não falar coisa com coisa, pega e corre com ele para o hospital. Provavelmente ele está tendo um AVC. E isso, a diferença, gente, no atendimento rápido, você consegue salvar a vida do paciente. Se o paciente com entupimento no cérebro, AVC isquêmico, chegar na emergência, com menos de 2 horas antes do início do quadro, a gente consegue fazer um medicamento chamado trombólise, tá? Para tentar desfazer aquele coágulo. E às vezes a gente consegue. E o paciente estava entrando no quadro de AVC, ficando paralisado e recupera completamente. Então tem uma diferença grande no atendimento rápido disso. Pode passar, irmão. Bom, o AVC hemorrágico é sempre cirúrgico, né? E o AVC isquêmico não é cirúrgico, não tem o que fazer. A gente tem que tratar com anticoagulante e fisioterapia, que em alguns casos o paciente consegue voltar a movimentar um segmento do corpo. Pode passar, irmão. Bom, a obesidade. A obesidade, a gente falou de hipertensão, falou do diabetes, agora a obesidade. É uma doença crônica, de etiologia multifatorial, resultante do balanço energético positivo e, consequentemente, gordura. O que é o balanço energético positivo? É a gente ter mais caloria, consumir mais caloria do que gasta, né? Tem gente, efetivamente, que tem dificuldade, tá, tem facilidade de engordar. Então, assim, por isso que a gente volta a falar, atividade física é fundamental nesses casos. Tá? Então, tem gente que tem facilidade de engordar. Pô, então, esse cara realmente tem que fazer dieta e tem que fazer atividade física de qualquer jeito. Tá? Então, se você estiver consumindo mais caloria do que gastando, você vai engordar. E o homem tem tendência, depois dos 40 anos, a ficar barrigudo, né? Todos nós. A gente tem tendência a armazenar células de gordura na barriga, né? E a mulher no braço, no glúteo e no quadril, né? Dizem, né, que isso aí é da época das cavernas, pastor, que ninguém não comia-se todo dia, né? Então você tinha que acumular gordura para os invernos que viriam, né? Então aí você engordava e depois ia emagrecendo, né? A obesidade, ela é complexa, porque o tratamento dela é um tratamento a longo prazo. Ninguém consegue efetivamente emagrecer em 3 meses. Você emagrece em 3 meses. Só que se você voltar a se alimentar como se alimentava antes, você engorda tudo de novo. Lembra que eu falei para vocês que as nossas células, elas nascem, crescem e morrem? Então, as células de gordura, que armazenam gordura, são iguaizinhas, tá? Elas estão lá, elas ficam no tecido subcutâneo. Só que o que acontece? Se você emagrecer, tiver uma dieta rígida e atividade física, emagrecer de 8 meses a 1 ano, essas células que armazenam gordura, o nosso organismo é sábio, eles não gastam energia com o que não é necessário. Nosso organismo percebe que você não está dando gordura para ela armazenar. E o que elas conseguem fazer? O nosso organismo começa a destruir essas células. Fala só, você está sendo imprestável, está aqui para quê? Então essas células chamadas de hipócitos, elas começam a morrer. Vão morrendo. Então as células que armazenam gordura, elas vão morrendo. Elas vão sumindo do teu corpo. E aí, obviamente, você consegue começar a se alimentar um pouquinho melhor e você não vai reengordar. O efeito sanfona acontece por causa disso. Você emagrece muito em 3 meses. Aí o que você faz? Pô, tô legal, vou voltar a comer. E enfia o pé na jaca de novo. Só que as células, elas esvaziaram, mas elas não morreram. Elas estão ali, esperando você dar a gordura para ela de novo. Você começou a comer novamente e elas, Então, o efeito sanfona, né? Vocês escutaram falar, muita gente emagrece, engorda,
por causa disso. Por isso que o tratamento tem que ser longo, são de 8 a 12 meses. Pode passar, irmão. Fatores: sedentarismo, o diabetes, má alimentação, consumo de bebida alcoólica, obesidade familiar, síndromes genéticas e endócrinas. Endócrinas é tireoide, tá, gente? Tem gente que engorda por causa do hormônio de tireoide. Ele é um hormônio que regula, né, o nosso metabolismo. Se você tiver com... Já viu? Tem muita gente que toma Puran, né, que é o hormônio de tireoide. Porque se você tiver com pouco hormônio, tá, o seu organismo trabalha lento. O paciente fica lentificado, fica com muito sono. Então, diminui o metabolismo, você ganha peso. Se você tiver com muita produção de hormônio de tireoide, o cara é acelerado. O cara é tudo rápido e o cara é magrinho, não consegue engordar por nada. Tem aquelas pessoas que não engordam, o cara como um elefante não engorda. Então, normalmente, é possível que esse cara tenha um distúrbio de hipertireoidismo. Tá? Então, quando a gente começa a tratar a obesidade, a gente pede logo o exame de tireoide para saber se está funcionando ou não. Às vezes a pessoa tem obesidade por causa da tireoide, cara. O cara fala, cara, eu não como nada, irmão. Eu como pouco, eu faço atividade física e eu não emagreço. Aí quando você vai dosar o hormônio tireoidiano, o problema é tireoide. Vai lá, irmão, pode ir. Olha lá. Obesidade. 30% das pessoas com demência são obesos. Pessoas obesas têm 104% mais chance de ter insuficiência cardíaca. Pessoas obesas têm 150% mais chance de ter pressão alta. 10% nos casos de câncer são obesos. É um índice alto, tá? 50%, mais de 50% dos adultos têm diabetes, são obesos. 33% mais de chance de desenvolver asma, bronquite asmática, o cara ter dificuldade de respirar. 200% mais chance de ter arteriosclerose múltipla, tá? Arteriosclerose múltipla, o paciente vai definhando, a inervação dele vai parando de funcionar, e o cara fica um vegetal na cama, ele vai morrendo aos poucos. É horrível isso. 25% das pessoas obesas têm depressão. Então, assim, se tem uma doença que a gente tem que tomar cuidado também, essa porcaria aqui. O paciente com obesidade ele tem dificuldade de respirar, porque quando ele deita de barriga para cima, o peso comprime. Você vê, você está pesado, você está com muita excesso de gordura, os seus órgãos, claro, você dilata para fora, mas comprime para dentro. Quando você deita, comprime um pouco a traqueia e o pulmão. E a pessoa tem um pouco de dificuldade de respirar. Normalmente o obeso dorme de lado. Se ele botar a barriga para cima, ele não dorme. Ou ele acorda assustado, com aquele susto assim, rapaz, o que aconteceu? Pode passar, irmão, por favor. Ah lá, a obesidade pode gerar tudo isso aí, gente. Pedra na vesícula, gordura no fígado, síndrome de Pickwick, que é aquilo que eu falei para vocês, a dificuldade de respirar quando dorme, hipertensão, dor nas articulações. E veja, nossas articulações são feitas para aguentar um determinado peso, né? Se você bota muito peso na articulação do pé, do joelho, do quadril, né, que agora está aguentando um sobrepeso, começa tudo a doer, cara. Inflama, você não consegue andar direito, é bem complexo. Psicológicos, né, que você acaba tendo preconceito, tem gente que tem preconceito quanto à obesidade. Metabólicas, diabetes, o cara acaba desenvolvendo diabetes tipo 2. Vascular, AVC, a gente já falou. E hormonal, disfunção sexual. Cara, fora de brincadeira, 35% dos pacientes obesos são impotentes. Não conseguem ter ereção direito. É um índice alto, tá? Pode passar, irmão. A prevenção, né? Essencial a participação de toda a família, comer devagar, mastigar bem os alimentos, não comer assistindo TV. Comer assistindo TV é um mal, né? Porque você senta à frente da televisão para ver, seriado, bota lá um seriado, meu irmão, pacote de biscoito, pega outro, pega Coca-Cola, pacote de biscoito, sanduíche. Todos nós fazemos essa porcaria. E é natural. Tá? Pô. Não comer em resposta ao estresse. Normalmente quem está muito estressado come muito. Isso realmente é atividade física, pelo menos 3 vezes por semana. Lembra que eu falei para vocês? De 30 a 40 minutos. Depois, o ideal é chegar aos 45, mas se você conseguir fazer de 30 a 40 já é suficiente. Se possível, comer a cada 3 horas. Diferente do que as pessoas acham,
eu vou comer menos. Não é muito bem assim, não. Então, por quê? Se você comer a cada 3 horas pouco, isso sacia a tua fome, né? Se você comer um pouquinho do café da manhã, ficar sem comer até 1h30 da tarde, quando você for comer, você come com os olhos, irmão. Você faz um prato que ninguém te enxerga do outro lado. E você come aquilo. Então, se você estiver sempre comendo alguma coisa, a gente fala sobre isso. Toma o café da manhã. Quando for 10 horas da manhã, eu estou com fome. Cara, come uma fruta. Se der, banana, pera, maçã, qualquer coisa dessa. Tá? Aí na hora do almoço, almoça. Aí 3 horas da tarde, deu fome de novo. 4 horas, outra fruta. Chega em casa, janta. Tá? E é importante, cara, depois que você jantar, você não pode deitar antes de 40 minutos. Tá? Então, porque você vai acabar gerando uma gastrite e esofagite. Depois que você acabou de comer, você tem que esperar pelo menos 40 minutos para poder deitar novamente, tá bom? Para dormir. Pode passar, irmão. Bom, isso é uma capa de gordura, né? O grande obeso, aí eles fazem essa abertura aqui na cirurgia e levantou a pele da barriga. Que olha, tudo amarelo são células de gordura, aquelas células que eu falei para vocês, os adipócitos. Pode passar, irmão. Tá? E aí, são grandes obesos. Pode passar, irmão. Esse aí é um mexicano, esse cara tinha 410 quilos, ele morreu há 2 anos atrás. Para levar ele para o hospital, quebraram a parede da casa dele para tirar ele de casa. É sério, não pode passar, irmão. Bom, disfunção erétil, eu acho que esse aqui é o último. Tá? E aí a gente... Bom, disfunção erétil é a incapacidade permanente de obter ou manter uma ereção rígida o suficiente para atividade sexual. Tá? Pode passar, irmão. Por que isso pode acontecer? Disfunção hormonal, quando a gente tem testosterona baixa, tá? Isso pode, com o passar da idade, a nossa testosterona vai abaixando, mas tem tratamentos de reposição da testosterona para que isso não ocorra. Estresse, ansiedade, relações interpessoais ruins. Pô, se você não se dá bem com a sua esposa, fica complicado. Aí não é o nosso caso, mas aí os homens vão procurar a mulher na rua, né? Acha que o problema é da mulher. E normalmente metade do problema é nosso, né? Vascular, o fluxo da artéria. Lembra que eu falei para vocês que o paciente hipertenso, diabético, obeso, altera o funcionamento da artéria, a artéria fica doente. Nosso pênis tem muita inervação e muita artéria. Se as artérias estão doentes, ele não levanta. Você não tem ereção. Etilismo e tabagismo, neurogênico, 50% dos diabéticos. Gente, existe um estudo que 50% dos diabéticos efetivamente são impotentes. Tá? E vou mais longe, 48% dos homens do Brasil não têm uma ereção satisfatória. Não é questão de ser impotente completamente, não ter ereção satisfatória, vocês vão entender ali. Pode passar, por favor. Olha os graus de impotência. O grau 1, o pênis fica maior, mas não fica rígido. Grau 2, o pênis fica rígido, porém não suficiente para penetração. O grau 3, o pênis fica rígido o suficiente que você consegue penetrar, mas não o suficiente para levar o ato até o final. É aquele cara que brocha no meio da relação. Tá? E o quarto, que fica rígido o mais possível, o máximo possível, que é o normal. Tá? Então, gente, mas para tudo isso, tem um jeito, tem um tratamento. Agora, claro, se você for hipertenso, diabético, não sabe, for obeso, não se tratar, não tiver... vai chegar esse momento. E, se efetivamente o paciente se tornar impotente por danificação do nervo ou da artéria, não tem solução. Só prótese, tá? Só colocando prótese. Pode passar, irmão. Fatores de risco. Ó, quem tem 40 a 49 anos, 2 vezes mais possibilidade de ter impotência, ou de acontecer em algum momento. De 50 a 59, 2 vezes e meia. Maior de 60 anos, 6 vezes. Hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade e sedentarismo. Olha só. E o pior, tem gente que tem isso tudo, né? É o cara que tem mais de 60 anos, é hipertenso, diabético, bebe, é obeso e sedentário. Cara, esse cara realmente não tem ereção. Tá? Então, ele vai ficar danificado e só realmente com prótese. Pode passar, irmão. Tratamento, olha lá, controle da obesidade, atividade física regular, controle do colesterol, sono,
dormir pelo menos 8 horas, porque a gente faz uma diferença que você não tem ideia. Tá? O homem que dorme mal, a gente vai dormir tarde e acorda cedo, né? A maioria de nós aqui dorme tarde e acorda cedo. Cara, quando chega a noite, tu está cansado. Está cansado e pode falhar. Eliminação do tabagismo e álcool, tratamento da ansiedade, controle de diabetes, reposição hormonal. Lembra que eu falei para vocês? Reposição hormonal é importante. Testosterona baixa, você dá testosterona para o paciente, normalmente funciona bem. Se nada disso funcionar, tá? Mas você tiver ainda uma boa circulação de sangue no pênis, o Viagra resolve. O Viagra ajuda. Né? Um comprimido de Viagra 30 minutos antes da relação sexual. Só que as pessoas confundem um pouco essa história de Viagra, tá? Para você ter ereção, mesmo tomando Viagra, você tem que ter estímulo. Tá? Então, assim, a relação interpessoal que eu falei com vocês com a esposa, com as nossas mulheres, é fundamental, cara. Porque mesmo com Viagra não sobe. Se você não tiver uma relação legal com a esposa, estiver brigado, vai dormir brigado, está estressado com ela, normalmente não funciona. Pode passar, irmão. Tá? Agora o infarto. Esse aí é rapidinho, vocês vão entender. Isso aí é consequência de tudo isso que a gente viu. Você vai acabar, pode passar, irmão, por favor. Ocorre quando um coágulo bloqueia o sangue que circula no coração. Sem sangue, o tecido perde oxigênio e morre. Pode passar, irmão. O que a gente sente? O coração dispara, sua muito, aperto no peito, a sensação de aperto, pode doer para o pescoço ou para o braço, principalmente o braço esquerdo. Alguns pacientes dá dor nas costas, tá? Fadiga, o cara sente um cansaço que não é dele e tontura, porque o coração começou a falhar, né? Está jogando pouco oxigênio para o cérebro, você fica tonto e desmaia. Pode passar, irmão. É interessante, as artérias principais do coração não ficam dentro do coração, elas passam do lado de fora, está vendo ali? É interessante, né? Essa aqui grande aqui no meio é descendente anterior, aquela do ladinho dela é circunflexa, e aqui embaixo passa a coronária direita, que vai até lá a pontinha do coração. São essas 3 principais artérias que entopem, e o paciente infarta. Pode passar, irmão. Olha lá, você tem uma artéria boa, começa a aumentar a placa de gordura na artéria, o aumento vai graduando, vai fechando a passagem de sangue, chega uma hora que não passa sangue nenhum. Tampou, parou de passar sangue, aquela área do coração para de receber o oxigênio, é uma dor. Mal comparando, se você enrolar um elástico no dedo, né, e não deixar circular o sangue, começa a doer o dedo pra caramba, é uma dor, só que no peito e não para, só indo para o hospital para a gente tentar melhorar a dor com morfina. A dor só passa com morfina. Pode passar, irmão. Bom, o diagnóstico, o eletro já diz para a gente se houve um tipo de infarto ou não. Ecocardiograma, ultrassonografia do coração, a gente vê se o músculo cardíaco está funcionando bem ou não. Enzimas cardíacas, existe uma enzima chamada troponina, que ela só aparece no sangue se as células do coração estiverem morrendo. Tá? Então, se as células estão morrendo, ela aparece no sangue. Então, você sabe que o cara teve um infarto. E sinais e sintomas daquilo que a gente passou antes. Dor, taquicardia, coração disparado. Pode passar, irmão. Então, tratamento, né? Anticoagulantes, medicamentos, cateterismo. O que o cateterismo faz, né? O cateterismo cardíaco, ele faz o diagnóstico. O pessoal acha que o cateterismo cura. Não cura. O cateterismo faz o diagnóstico de qual artéria está entupida. Tá? Que a gente joga um contraste dentro da artéria e vê onde é que está entupido. Para depois colocar uma molinha lá naquele local onde estava entupido. Você entra com uma mola ali, fechada, e depois solta a mola. Puf. O que ela faz com aquela gordura que estava na artéria? Ela imprensa a gordura na parede. E o sangue volta a passar por aqui. Tá? Que chama de stent, né? Revascularização miocárdica é quando abre o peito para operar. Tá? Alguns pacientes têm essa indicação. Se você tiver 3 artérias entupidas, tá? E uma delas, aquela artéria principal, descendente anterior, tem que abrir o peito. O irmão Davi, acho que fez essa cirurgia. Tá? Reabilitação cardíaca, claro, depois você tem que fazer fisioterapia para o coração. Pode passar, irmão. Bom, prevenção, né? Dieta, vá ao médico regularmente, teste ergométrico, evitar o tabagismo e alcoolismo, pratique exercício, evitar o consumo de gordura. Todos iguais, né? Hipertensão, obesidade. Pode passar, irmão. É isso aí.
10h40. Passar um pouquinho do horário, pastor. Você me perdoe, mas a gente vai falando. É muita coisa, né? Ah, tá. É que não está ali, né? Ah, sim. Tá. Amém, já estamos vacinados. Amados, você viu que ele começou com a próstata e terminou com a brochura. Deixa eu fazer um negócio aqui bem rapidinho, porque ainda tem o salgadinho que está quentinho, tem as perguntas, e a gente vai conciliar isso, e tem o sorteio. Mas eu preciso fazer uma coisa com você, que está lá em Eclesiastes 11:1. Lança teu pão sobre as águas, para que depois você tenha a oportunidade de colher os frutos disso. Você vê, o ar-condicionado está ligado, uma palestra nesse nível. Hoje você teve consulta com cardiologista, com proctologista, com urologista, me ajuda aí, com nutricionista, endócrino.